Olá, crianças, a nossa aula de português, certo? E nós vamos falar sobre pontuações. É muito importante as pontuações, gente. Nós devemos aprender por quê? Porque quando a gente vai ler, quando a gente lê obedecendo as pontuações, então a gente consegue entender o que está lendo. Muitas vezes as pessoas lêem e não conseguem entender o que está lendo, por quê? Porque não obedece as pontuações. Então, por isso que a gente precisa aprender quando usar, como usar e como ler quando usamos determinadas pontuações. Então, vamos lá. Nós vamos começar primeiro pelo ponto final. O ponto final, gente, é um pontinho, certo? E ele indica que terminou aquela frase, certo? O ponto final, ele pode estar numa frase que é afirmativa, que eu estou afirmando alguma coisa, ou ele pode estar no final de uma frase negativa, quando eu estou negando alguma coisa. Então, veja só, usar máscara é necessário. Estou afirmando, ponto final. Maria não vai à escola. Estou negando, ponto final. Certo, gente? É muito importante quando escrever uma frase, no final dela colocar a pontuação correta. Temos aqui também o ponto de interrogação, que é esse pontinho aqui, gente, que parece uma chavezinha, tá vendo? O ponto de interrogação, ele indica que aquela frase é uma pergunta, certo? Eu uso ele no final de uma pergunta. Haverá aula hoje? É uma pergunta. Haverá aula hoje? Eu uso o ponto de interrogação no final, porque eu estou interrogando, eu estou perguntando. Você vai ao mercado? Ponto de interrogação, certo? Então, toda vez que eu vou fazer uma frase que é uma pergunta, no final eu uso o ponto de interrogação. Temos também, gente, o ponto de exclamação. O ponto de exclamação, ele indica uma frase que tem sentido de surpresa, de admiração, de medo. Aqui, por exemplo, veja. Que lindo dia! Eu estou admirando o dia. No final, eu tenho um pontinho de interrogação, que é um tracinho e um pontinho. Certo? Toda vez que você for ler uma frase que tem esse pontinho, certo? Ele indica uma admiração, medo, surpresa, certo, gente? Que lindo dia! Ponto de exclamação. Cuidado com o coronavírus. Ponto de exclamação. Então, é importante escrever a frase e usar a pontuação correta. Então, gente, agora a gente vai falar sobre a vírgula, certo? A vírgula é esse sinalzinho aqui, certo? É assim a vírgula, gente, ó. Peraí. Assim. Certo? Ela serve para dar uma pequena pausa na leitura e também para ela organizar palavras sequenciadas, como nessa frase aqui, ó. Hoje fui à feira e comprei tomate, cebola, alho e pepino. Veja que aqui, ó, a vírgula, ela separou as palavras sequenciadas, gente, para ficar organizado até na hora de você ler. Tá certo? Eu também posso usar vírgulas em datas, quando eu vou fazer um cabeçalho de datas. Veja assim, Recife, vírgula, 14 de abril de 2020. Então, usei aqui a vírgula após o nome do estado, certo? Ou do país, certo? Ou do município. Então, aqui, gente, coloquei a vírgula, certo? E também eu posso usar a vírgula, por exemplo, uma frase assim. E o menino chorou, vírgula, chorou, chorou e chorou. Então, quando eu digo o menino chorou, vírgula, chorou e chorou, certo? Então,
vamos agora para os dois pontos, que são esses dois pontinhos aqui, um em cima do outro. Para que serve eles? Eu uso esses dois pontinhos, gente, no final de uma frase que vai indicar que logo depois alguém vai falar. Olha aqui. Então o menino falou. Dois pontos. Aí o menino vai falar logo depois dessa frase. Então, eu uso dois pontos antes de uma personagem falar. E também eu uso dois pontos para poder explicar alguma coisa. Exemplo, dois pontos. O material já foi correto. Observe que os dois pontos estão aqui, ó. Certo? Eu uso para uma explicação.